Olá pessoal, muito bom dia para todos. Não sei qual horário que você está vendo essa aula, se é agora pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas espero que você tenha aí uma semana excelente e aplique todas todos esses direcionamentos, ideias, né, que você está tendo aqui. Às vezes você está tendo insights nessa aula. Então, conhecimento não é para guardar, conhecimento é para a gente adquirir e aplicar, ok? Então, espero que todos vocês estejam aproveitando aí esse curso para adquirir esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre a filosofia Disney de encantar o cliente. Então, nós vamos falar sobre encantamento. Qual o objetivo da aula? Conhecer os pilares do atendimento Disney, compreender o papel do colaborador como parte do elenco. É isso mesmo, elenco. A Disney tem uma visão e passa essa visão para os seus colaboradores, tá? De forma de treinamento, que o colaborador, o funcionário, ele faz parte do show, do espetáculo, tá? Então, ele é o elenco. Refletir sobre a importância dos detalhes. Cada detalhe faz uma diferença extraordinária. Eu vou contar algumas coisas para vocês aqui da Disney, não só da Disney, mas fazendo referência também à experiência de trabalho que eu já tive durante esses mais de 20 anos aí, empreendendo, até trabalhando em grandes empresas, tá? Então vamos lá. Cultura Disney. A cultura da Disney, que é cultura interna de uma empresa, é a forma que a empresa tem a visão do negócio e como ela age com os colaboradores, com os clientes. Por exemplo, a cultura de um país, a forma que aquela população ela interage, age, né? Algumas condutas, enfim. Então, para a empresa é a mesma coisa, é como a empresa age, tá? Então, vamos lá. Atenção, gentileza e excelência. Os 3 pontos que dentro da cultura da Disney é muito forte. Isso é passado para os funcionários, os colaboradores, assim que eles entram, para que eles possam replicar isso no dia a dia. Gentileza gera gentileza. Já ouviram falar nesse ditado? Então, seja gentil, tá? Mesmo que a pessoa do outro lado esteja sendo ríspido, mal educado, você quebra isso também o quê? De uma forma gentil, responda de uma forma suave, tranquila. Isso tudo a gente também aprende a maior parte dos nossos cursos, né? A gente tem essa parte do atendimento ao cliente, inclusive assistente administrativo, financeiro, auxiliar administrativo, entre outros cursos que nós temos na nossa lista de cursos, né, da STEM Oxford. Todos os nossos alunos têm aulas específicas em atendimento, porque atendimento é muito importante para todas as empresas, para todos os setores. A gente viu aula passada que a gente tem o atendimento interno e externo. Então isso é muito importante. Então a gente preza em ensinar isso para os nossos alunos. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, se especializar mais um pouco, faça um dos nossos cursos para se especializar na área que você quer trabalhar, mas você vai ter esse ponto específico bem trabalhado lá, tá bom? Mas, voltando para a visão Disney, Disney preza muito pela gentileza. Atenção, você sabe quando você conversa com outra pessoa e a pessoa está olhando no olho, no seu olho, aí ó,
dando atenção 100% e realmente prestando atenção no que você está falando, né? E excelência. Excelência é você entregar um trabalho que não seja medíocre, seja o máximo que você consegue entregar. Tá? Então, a Disney tem essa visão de excelência, como eu sempre indico para todos os empreendedores que vão empreender. Façam um negócio de excelência. Tá? Não sejam medíocres. Eu falei sobre isso, né, em uma aula até de estágio, né, que a maior parte dos nossos cursos lá, profissionais, tem estágio supervisionado, né? E nessa aula de estágio supervisionado, além deles terem experiência de estagiar mesmo dentro de empresa, ter o dia a dia, eles têm aulas sobre isso. E em uma das aulas eu falei sobre isso, sobre excelência, na questão de atendimento, e falei uma palavrinha sobre medíocre. Muitas pessoas acham que você chamar outra pessoa de medíocre, ou a pessoa te chamar de medíocre, é um xingamento. Não é, a pessoa se ofende, acha que está sendo xingado, mas não é. Medíocre está dentro da média, você ser mediano. Você imagina, você como um estudante, a média é 7, você vai mirar em tirar 7, ou seja, você está mirando em ser medíocre. Uma coisa é você estudar muito para tirar 10 e você tirou 7. Outra coisa é você estudar muito para tirar 10. Se tiver ainda pontinho extra, busca os pontinhos extra. Você dando o seu melhor, buscando o melhor. Ser o melhor. Então, você como estudante, se você for ser o melhor, quer ser o melhor profissional, ter a melhor empresa no seu setor, você tem que estudar também. Buscar conhecimento, fazer cursos. Conhecimento só é adquirido através de quê? De estudo. Tá? Então, busque o máximo possível. Vamos lá. A gente falou atenção, gentileza e excelência. Os pontos chaves aí. Agora vamos lá. 4 pilares da Disney que são trabalhados dentro aí dos treinamentos e eles aplicam isso daí. Segurança é o primeiro ponto, o segundo ponto, cortesia, o terceiro ponto, show, e o quarto ponto, eficiência. Vamos lá. O que seria segurança? Você imagina, eles prezam 100% pela segurança dos seus clientes dentro do seu parque, de todos os pontos ali da Disney, a segurança mesmo, física, ela é prezada. Prezada como? Eles têm muita atenção nisso para que nenhum cliente se machuque, tenha dor de cabeça com acidente, com qualquer tipo de situação de risco. Então, a segurança em todos os aspectos é muito forte, seja física ou até mesmo uma segurança emocional. O emocional do cliente ele é muito prezado, para que esse cliente ele realmente saia dali com uma experiência extraordinária. Eu não conheço uma pessoa que foi na Disney e fala assim, ó, nunca mais voltaria lá. Todo mundo fala, não, voltaria. Tá? Cortesia. Cada cliente deve ser tratado com respeito, atenção e educação. Pessoal, leiam o e-book. O e-book é muito importante para que vocês façam acompanhamento aí da aula, até pós-aula, releia, tá certo? Desliguei aqui o alarme aqui. Releia para que você fixe o conteúdo na sua mente. Vamos lá, a gente está aí na página, primeira página da aula 2, tá certo?
E a gente está aí nos 4 pilares da Disney. Então, a cortesia é o respeito, a atenção e a educação. Respeito. Todas as pessoas têm que se respeitar. Então, a base de um relacionamento é o respeito. Não um relacionamento amoroso apenas, mas também como cliente. É o respeito. Então, a gente tem que ter o quê? Como empresa e cliente, um relacionamento. Só isso faz o cliente querer ficar e voltar sempre e indicar esse estabelecimento, essa empresa, para outras pessoas. Então, o primeiro ponto é o respeito. A atenção, como a gente já falou, e educação. Educação, gente, é o básico. Básico. Educação. Educação, você tem que ter de uma forma não basiquinha, mas extraordinária. Você tem que exagerar na educação. Tá? Show, ponto show. Todos os colaboradores fazem parte de um espetáculo. Lembra que eu falei lá? Espetáculo. A aparência, linguagem e comportamento devem estar sempre alinhados ao encantamento. Ou seja, tem que fazer sentido. Tem que ser coerente. O que é coerente? Você falar e fazer aquilo dali. Não adianta você ter uma boa apresentação daquele produto, serviço. Vamos botar no contexto empresarial agora, para a sua realidade. Você tem uma boa apresentação de produto extraordinária e o serviço é uma merda. Isso é uma porcaria. Ou ser medíocre. Você fala de excelência, mas entrega um produto medíocre. Um serviço medíocre. Ou bem ruim mesmo. Também não adianta nada você fazer um serviço de excelência bacana, mas sua apresentação está uma bosta. Desculpa aí a palavra. Tudo tem que estar alinhado. Busque excelência em todos os detalhes. Detalhes. Detalhes, detalhes, detalhes. Tá certo? Vou contar aqui na eficiência um pontinho aí da questão show que já aconteceu comigo há muitos anos atrás, né? Mais de 16 não, mais de uns 11 anos atrás, vamos botar assim, uns 10 anos atrás, vamos botar assim, que foi uma empresa de construção civil que a gente estava iniciando e sempre rola problema. Construção civil sempre rola algumas coisinhas aí para serem alinhadas sempre, né? E como toda empresa. Então, a gente estava iniciando esse negócio, né? E lá atrás, o que aconteceu? Eu tinha, né, um cliente bem fixo, né, de tempo. E esse cliente, na época, ele estava iniciando com a gente também. Ele tinha comprado só um serviço e depois recomprou um serviço de construção, de reforma, para outro. Era uma empresa que administrava condomínio na época. E a empresa, né, de construção que eu estava à frente prestava serviços em condomínios também. E esse cliente, ele solicitou um serviço, gostou e recontratou para um outro condomínio. O que aconteceu? Uma equipe, né, de profissionais, com ajudantes e tal, estava executando serviços lá nesse condomínio que ele tinha recontratado a gente para fazer um outro serviço. Não estava tendo uma atitude de show, como seria aí da Disney, né? A aparência, a linguagem, o comportamento não estava condizendo com o que a empresa prometia. Ou seja, olha o que o cliente falou comigo: Maurício, vem cá. Ele falou, me chamou no canto, falou assim: olha, a sua propaganda é excepcional, excelente, tá? Você realmente
cativa o seu atendimento também, traz, né, essa excelência, ou seja, só que o serviço está a desejar. Aí foi lá, falou os pontos, esse ponto, esse, precisa melhorar. No mesmo dia, eu corri atrás para corrigir esses erros. E a obra continuou ali, e no outro dia esse cliente ele esteve na obra e viu que foi corrigir todos os pontos que ele criticou. Ou seja, olha só a eficiência aí agora. Resolver problema com rapidez, precisão, evitando retrabalho e frustração. Olha só, a empresa, quando ele identifica um problema, tem que ser rápido. Não é esperar, não, mês que vem vou ver, mais para frente, não. É de imediato. Tá? Então a rapidez é muito importante. A precisão, exatamente, resolver o que foi pontuado e evitar retrabalhos e frustrações. Tá? Frustração do cliente, imagina, o cliente se frustrou com aquele produto, aquele serviço, nunca mais ele compra e ainda vai fazer propaganda negativa do negócio, ou até mesmo de você. Tá? Vamos lá. Elenco e cenário. Na Disney, os funcionários são chamados de elenco, como eu acabei de falar, e os espaços, cenários. Essa metáfora, ou seja, reforça o papel ativo de cada um, né, para proporcionar uma experiência para o cliente memorável, ou seja, colocar na memória do cliente aquela sensação. O ambiente deve estar sempre limpo, organizado e encantador. Ou seja, limpo, organizado, encantador. Olha só, outro ponto também que eu sempre falo. Um ambiente limpo e organizado em todos os negócios tem que ter. Não é só, por exemplo, um ambiente que trabalha com saúde, que você repara muito isso, ou de alimentação. Todos os negócios têm que ser limpo e organizado. Agora, a parte de encantador é o bônus, você vai encantar, ou seja, é que vai fazer o cliente realmente querer voltar. Agora, vamos lá. Lembra que eu falei da empresa de construção? Vamos voltar nesse ponto. Quando você imagina uma obra, uma construção, uma reforma, você já vê aquele ambiente tudo desorganizado, sujo, um caos. Por quê? Porque a maioria dos profissionais, né, não se atentam a isso. O que eu fazia lá na empresa de construção? Eu tinha muita atenção e passava isso para os profissionais. Olha, quando você estiver trabalhando, mantenha um ambiente organizado. Não deixa tudo espalhado. Coloque nos cantos, organizadinho. Vai fazer uma massa, faça no local apropriado, no canto, não faça no meio do local, para não atrapalhar a passagem. Sempre dá uma varridinha no local ali, para poder, né, o ambiente ficar organizado. Quando ele concluía a obra naquele dia ali, ele passava uma água e varria o local, deixava tudo organizadinho. Ou seja, se o cliente chega na obra, ou um responsável técnico, um engenheiro, enfim, ele chega na obra, ele vê uma obra organizada. Isso pegava no pé dos profissionais. Às vezes um ou outro, às vezes cometia ali alguns erros, né? Tomava uma chamada de atenção, mas era parte da cultura da empresa, essa questão da limpeza e organização. Uma empresa de construção, gente, obra. Não estou falando de lanchonete, não estou falando de farmácia, de hospital, de clínica. Não estou falando nada disso não, estou falando de obra. Olha para você ver como que consegue fazer em todos os tipos de empresa isso. Então, gente, pegue todas. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando a visão Disney e passando alguns exemplos reais aqui do dia a dia nosso. Pega isso daí e vai refletindo no que você trabalha. O que você pode melhorar. Tá certo?
Atenção aos detalhes, cada detalhe conta, desde a aparência do uniforme, maneira de responder perguntas, isso tudo é um detalhe extraordinário, tá certo? Uniforme bem limpo, bem organizadinho, um uniforme bonito, que faça assim coerência, né? Tenha coerência com o que você está vendendo, tá certo? A questão também, né, da questão de você responder perguntas ou até mesmo se antecipar com relação a problemas, né? Então vamos lá. O que a gente viu na aula de hoje? Para a gente reforçar os 4 pilares da Disney. Olhem o e-book e revejam isso, ok? Próxima aula a gente vai ver o que é criando experiências memoráveis, ou seja, a gente vai entender um pouquinho, né, a identificar a necessidade dos clientes, aplicar algumas técnicas de personalização para essa questão de cada negócio e cliente. Então, vamos ver como que a Disney faz, ok? Vou deixar aqui para a gente finalizar a nossa aula uma dica, ok? Assistam o filme da Disney, tá? Então, procurem lá no YouTube o filme da Disney. Eu vou tentar deixar o link, tá? O link na plataforma do aluno, tá certo? Para que vocês achem mais fácil. Mas tem um filme da Disney muito bom que conta a história do fundador da Disney, como que ele criou, né, essa empresa extraordinária. Então você tem esse exercício aí para o próximo final de semana de assistir aí esse filme muito bom. Outro filme que vai te ajudar bastante também seria o filme do McDonald's, The Founder, ou seja, Fome de Poder. O nome do filme é Fome de Poder. Você coloca lá no YouTube, no Google, lá você vai achar que é esse filme do McDonald's. Conta a história também dessa grande organização, como que eles começaram, como que é o sistema de atendimento, o sistema ali